A ofensiva russa avança, sim, mas a um custo que poucos se dispõem a enxergar. Enquanto alguns insistem em pintar o conflito como uma demonstração de força incontestável de Putin, capaz de desafiar o Ocidente inteiro, a realidade é bem menos gloriosa. A narrativa de que a Rússia está de volta como potência hegemônica, exigindo que o mundo aceite seus termos, não passa de ilusão. Até analistas conservadores no exterior repetem esse discurso como se fosse verdade absoluta, mas basta olhar os fatos para desmontar essa fantasia. O avanço militar russo, quando visto no mapa, parece impressionante até que se amplia a perspectiva. As conquistas territoriais são mínimas, quase imperceptíveis quando comparadas ao tamanho da Ucrânia. Desde o final de 2022, quando as forças ucranianas retomaram Kherson, a Rússia avançou míseros 0,8% do território do país. Nos últimos meses, os ganhos foram ainda mais pífios, 28 quilômetros quadrados no primeiro semestre de 2024, contra 148 no ano anterior. Mesmo que o ritmo aumente, como alguns alarmistas sugerem, levaria mais de 8 anos para ocupar toda a Ucrânia, mantendo os atuais índices. E isso, claro, é uma projeção otimista demais para Moscou. A estratégia russa não é nova, desgastar o inimigo até que ele não tenha mais forças para resistir. Mas essa tática de moer o adversário, como chamam alguns, tem um preço altíssimo. A cada mês, a Rússia perde entre 15 e 20 mil soldados, enquanto a Ucrânia, apesar das baixas, investe em tecnologia para compensar a falta de pessoal. Drones, robôs de combate e sistemas automatizados já substituem soldados em funções críticas, e o Ocidente não hesitará em financiar essa revolução militar. Afinal, quem não gostaria de vencer guerras sem colocar seus próprios soldados em risco? A ideia de que a Rússia está vencendo pelo cansaço ignora um detalhe crucial: guerras de desgaste não são travadas apenas com corpos. Durante a Primeira Guerra Mundial, generais de ambos os lados justificavam os avanços mínimos com termos como sangramento ou roer as linhas inimigas. Mas a verdadeira virada só veio quando a tática mudou, quando a artilharia, a infantaria e a logística se coordenaram para romper frentes inteiras. A Rússia, hoje, repete os mesmos erros do passado, jogando vidas e recursos em ofensivas que mal deslocam o fronte. As famosas colunas mecanizadas russas, que ainda aparecem em vídeos de ataques, são o exemplo perfeito dessa estratégia falida. Enviar blindados e soldados em ondas sucessivas, na esperança de que alguns cheguem às trincheiras ucranianas, não é sinal de força, é desespero. Cada metro conquistado custa caro demais, e o que deveria ser uma guerra de desgaste acaba se tornando um suicídio lento para o próprio exército russo. Enquanto isso, a Ucrânia se adapta. A escassez de tropas é compensada por inovação, e a dependência de soldados humanos diminui a cada dia. A Rússia, por sua vez, insiste em métodos do século passado, como se a quantidade de corpos ainda fosse a chave para a vitória. Mas a história já mostrou que guerras não se ganham assim. E no fim das contas, o verdadeiro desgaste não é o do inimigo, é o de quem acredita que pode vencer apenas com sangue e teimosia. A Rússia abandonou quase por completo o uso de blindados, substituindo-os por uma tática de assaltos frontais que mais parece um ritual de sacrifício do que uma estratégia militar. Soldados são lançados em ondas humanas, como carne de canhão, para atravessar zonas mortais sob o fogo implacável dos drones e da artilharia ucraniana. O objetivo? Chegar às posições inimigas a qualquer custo, mesmo que o custo seja a própria vida. Essas investidas suicidas repetidas à exaustão, revelam uma verdade incômoda: Moscou não luta por vitória, mas por uma ilusão de avanço. Pequenos grupos de infantaria são enviados para infiltrar-se pelas brechas na defesa ucraniana, na esperança de se esconderem e sobreviverem tempo suficiente para abrir caminho para a próxima leva de condenados. Na maioria das vezes, porém, esses homens são detectados e eliminados antes mesmo de conseguirem se firmar. Ainda assim, a Rússia insiste. Porque para o Kremlin o que importa não é o resultado, mas a imagem de movimento, mesmo que cada metro conquistado custe dezenas de vidas. Os números são estarrecedores. Estimativas conservadoras apontam entre 10 e 20 mil soldados russos mortos por mês. Cemitérios transbordam, placas memoriais se multiplicam, e a máquina de propaganda tenta esconder o que já não pode mais ser negado. Uma guerra de atrito que devora o próprio exército que a alimenta. Cada quilômetro quadrado tomado exige o sacrifício de 30 jovens, e se a lógica de Putin fosse aplicada até o fim, a conquista da Ucrânia inteira exigiria milhões de corpos. Não é apenas uma tragédia humana, é um desastre econômico. A Rússia sangra não só em vidas, mas em recursos que poderiam sustentar seu futuro.
O dinheiro que deveria financiar hospitais, escolas e infraestrutura é queimado em trincheiras. As verbas destinadas a salários, pensões e incentivos aos soldados, que chegam a 2% do PIB, não geram desenvolvimento, apenas mais túmulos. E o pior, mesmo esse gasto macabro não impulsiona a economia. Os soldados, quando sobrevivem, gastam seus soldos em drones e equipamentos militares, realimentando o ciclo de destruição. Enquanto isso, setores civis definham. As vendas de automóveis caíram 26% no primeiro semestre, e a indústria automobilística, já estrangulada pela falta de peças e pela mobilização de veículos para o fronte, mal consegue respirar. A fachada de superpotência começa a rachar. Até veículos insuspeitos como o New York Post, tradicionalmente alinhado a posições conservadoras, já questionam a narrativa de invencibilidade russa. Em um artigo recente, o jornal desmascara a fanfarronice de Putin, que insiste em negar a crise econômica como se a realidade pudesse ser dobrada pela força da propaganda. Mas a inflação não mente. Os preços disparam, os salários não acompanham, e o povo russo paga o preço de uma guerra que não pediu e que não pode vencer. Enquanto isso, a Ucrânia resiste. Não porque recebe ajuda generosa, mas porque cada ucraniano sabe que está lutando por sua existência. Os Estados Unidos, por exemplo, destinaram menos de 1% de seu orçamento federal para apoiar a defesa ucraniana, uma fração ínfima diante do que está em jogo. E ainda assim, a hesitação ocidental alimenta a ilusão russa de que o tempo está a seu favor. Mas a verdade é outra. Cada dia que passa, a Rússia se enfraquece. Seus recursos se esgotam, sua economia se contrai, e sua população, cansada de um conflito sem fim, começa a questionar o preço da megalomania de um homem. A guerra não é apenas uma batalha de territórios, é um confronto entre a realidade e a fantasia. E a fantasia, cedo ou tarde, sempre perde. Putin pode continuar a enviar jovens para a morte, pode bombardear cidades indefesas como Kherson, onde meninos como Dima, de 11 anos, são assassinados por drones russos, mas isso não mudará o fato de que sua estratégia é insustentável. A Ucrânia não caiu em 2022, não cairá agora. E cada vida perdida, cada família destruída, cada centavo desperdiçado só aprofunda o abismo em que a Rússia se meteu. A história já mostrou que nenhum império se sustenta na crueldade. E Putin, com suas táticas medievais e sua economia de guerra, está cavando sua própria sepultura. A questão não é se a Rússia será derrotada, mas quando, e a que custo. Enquanto isso, o mundo assiste. E decide de que lado da história quer estar. A Rússia se vende como uma superpotência, mas sua força não passa de uma ilusão sustentada por tubos de oxigênio e transfusões de sangue alheio. Uma verdadeira potência não se veria encurralada por um país que, apesar de receber ajuda externa, luta com unhas e dentes por algo que os russos sequer compreendem: a liberdade. Enquanto a Ucrânia sabe exatamente pelo que está lutando, Putin e seu regime não têm nada além de mentiras e repressão para oferecer. O medo que a Rússia inspira não é o medo de uma nação forte, mas o pavor de um império decadente, cujas rachaduras expõem uma fragilidade cada vez mais evidente. A economia russa, outrora apresentada como um colosso, hoje depende de uma rede de dependências humilhantes. Os drones que bombardeiam cidades ucranianas são montados com 90% de componentes estrangeiros, muitos deles chineses, uma ironia cruel para um país que se gaba de sua soberania tecnológica. E quando até mesmo a China, seu último aliado de peso, precisa advertir Moscou para não cruzar linhas vermelhas nucleares, fica claro que o arsenal russo não passa de um blefe. Como bem apontou o Financial Times, a credibilidade de uma ameaça nuclear depende inteiramente de como o mundo a percebe. E convenhamos, ninguém mais leva a sério as bravatas de um regime que mendiga mísseis da Coreia do Norte e artilharia do Irã como um pedinte em busca de esmolas. Uma superpotência não implora por armas. Uma superpotência não vê seus soldados serem enviados ao matadouro aos milhares, com números de baixas tão escandalosos que o Kremlin prefere esconder os dados demográficos. 1 milhão de mortos e feridos em 2 anos de guerra não é sinal de força, mas de desespero. E enquanto Putin tenta vender a imagem de um líder invencível, a realidade é que seu país está se esvaindo. A natalidade despenca, a mortalidade dispara. E até mesmo os conservadores ocidentais, aqueles que idolatram a Rússia como bastião dos valores tradicionais, teriam motivos para repensar sua admiração. Afinal, onde está a grandeza de uma nação que registra um dos maiores índices de divórcios do mundo, onde a violência doméstica é 2 vezes maior que na Ucrânia, e onde menos de 1% da população frequenta igrejas no Natal?
Enquanto isso, na Ucrânia, milhões celebraram o primeiro Natal sob o calendário gregoriano, provando que fé e resistência andam de mãos dadas. Mas o colapso não é apenas interno. A Rússia está perdendo influência até mesmo em seu quintal estratégico. No Cáucaso, a Armênia, outrora um satélite fiel de Moscou, assinou um acordo com os Estados Unidos e o Azerbaijão para ceder o controle de um corredor vital, sem sequer consultar o Kremlin. Onde estavam os protetores russos quando Baku retomou Nagorno-Karabakh em um único dia, expulsando os pacificadores de Putin como se fossem figurantes em um teatro de sombras? A mesma história se repete na África, na Ásia Central, no Oriente Médio. Aliados de ontem viram as costas, parceiros comerciais buscam alternativas, e até mesmo os mercados que a Rússia dominava por décadas agora lhe viram as costas. O gás russo, outrora uma arma geopolítica, tornou-se um produto de segunda categoria, substituído por fornecedores mais confiáveis. E enquanto o Ocidente representa metade do PIB global, a Rússia mal chega a 2%, um império em ruínas, que só consegue manter sua fachada porque o mundo ainda hesita em derrubá-la de vez. A pergunta não é se a Rússia será derrotada, mas quando, e quem terá coragem de acelerar esse processo. Cada dia de hesitação é um dia a mais de sofrimento para os ucranianos, um dia a mais de empobrecimento para os russos, um dia a mais de impunidade para um regime que já deveria ter caído. O Ocidente tem os meios, os recursos e a superioridade moral para pôr fim a essa tragédia. O que falta é a vontade política, aquela mesma vontade que, uma vez acionada, derrubou a cortina de ferro, libertou nações e enterrou ditaduras. A história não perdoa quem escolhe o lado errado. E Putin, com suas mentiras, suas bombas e sua arrogância, já está do lado perdedor. Resta saber se o mundo terá a lucidez de reconhecer isso antes que seja tarde demais. A Europa, por sua vez, acordou de um longo sono, um sono alimentado por ilusões de paz perpétua e pela cegueira seletiva diante das ambições expansionistas de Moscou. Durante anos, o continente se deixou seduzir por projetos energéticos como o Nord Stream, um gasoduto que até pouco tempo atrás era tratado como uma tábua de salvação econômica, mas que hoje jaz desativado, vítima das próprias sanções europeias que proibiram investimentos no monstro russo. A guerra na Ucrânia não apenas expôs a fragilidade dessa dependência, mas também revelou a verdadeira face de Putin, um líder disposto a sacrificar até mesmo seus aliados mais devotos em nome de seu projeto de poder. Trump, por exemplo, acreditou piamente que poderia negociar com o Kremlin, oferecendo concessões impensáveis, como o congelamento da linha de frente ou promessas de adesão da Ucrânia à OTAN, em troca de uma paz ilusória. Durante meses, o ex-presidente americano insistiu que bastava um acordo para que Putin depusesse as armas, como se a guerra fosse um mal-entendido, e não uma estratégia calculada. Mas cada telefonema, cada encontro, cada gesto de boa vontade era respondido com novos ataques a cidades ucranianas, novas atrocidades, novas provas de que o ditador russo não quer paz, ele quer vitória, a qualquer custo. Foi preciso que o próprio Trump, um homem que até então se mostrava mais do que disposto a perdoar os crimes de Putin, da Chechênia ao massacre no parlamento russo, reconhecesse a dura realidade. Confiar nas promessas do Kremlin é como assinar um pacto com o diabo. Como bem observou Michael Kimmage, professor da Universidade Católica da América, o que move Putin não é apenas o desejo de recriar a esfera de influência soviética, mas uma obsessão vingativa contra a Ucrânia por ousar desafiar seu domínio. Ele não pode aceitar que um país que deveria ser seu vassalo, como a Bielorrússia, tenha escolhido o caminho da liberdade, disse Kimmage. Essa fixação não é racional, é fanática, e é exatamente por isso que a guerra não tem fim à vista. Enquanto Putin acreditar que pode vencer, ele não recuará. E enquanto o Ocidente hesitar, ele continuará a testar os limites da paciência internacional. Mas a ironia da história é que a própria guerra que Putin iniciou para enfraquecer o Ocidente acabou por fortalecê-lo como nunca. A Finlândia e a Suécia, países que por décadas rejeitaram a ideia de ingressar na OTAN, agora fazem parte da aliança, dobrando sua presença no flanco oriental. Os membros do bloco, por sua vez, se comprometeram a aumentar seus gastos militares para 2% do PIB, um número que, na prática, significa uma revolução nas capacidades defensivas da Europa. E não se trata apenas de números. A Rússia, que antes ostentava um orçamento militar superior ao de todos os países europeus somados, quando ajustado pelo poder de compra, agora vê seu arsenal ser consumido pela guerra, enquanto o Ocidente se rearma a um ritmo sem precedentes.
Enquanto Putin joga suas últimas fichas na fornalha ucraniana, desperdiçando tanques, mísseis e vidas humanas em ofensivas cada vez mais desesperadas, a Europa acumula poderio militar, moderniza suas indústrias de defesa e fecha fileiras. O atraso russo não para de crescer e, com ele, a confiança dos europeus em sua própria força. A guerra não apenas expôs a fraqueza militar da Rússia, mas também sua decadência geopolítica. Países que antes tremiam diante de Moscou agora ousam desafiá-la abertamente. O Cazaquistão, que há apenas 4 anos dependia das tropas russas para manter a ordem, hoje permite-se gestos de rebeldia impensáveis. Abandona o alfabeto cirílico em favor do latino, reescreve seus livros de história para denunciar o colonialismo russo e ignora as ameaças do Kremlin. A Armênia, outrora um dos pilares da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, OTSC, rompeu com a aliança, acusando a Rússia de descumprir acordos de fornecimento de armas, e agora busca novos protetores como a França, que se ofereceu para ser sua garantidora de segurança. A própria OTSC, um arremedo de aliança militar que só servia para reprimir protestos internos, viu sua irrelevância ser escancarada. Até o Azerbaijão, que após a guerra de 2020 no Nagorno-Karabakh assinou um tratado de aliança com Moscou, hoje expulsa diplomatas russos, fecha escritórios de propaganda como o Sputnik e envia ajuda humanitária à Ucrânia, não por altruísmo, mas por cálculo. O presidente Ilham Aliyev, que já recebeu condecorações ucranianas, não esconde seu apoio a Kiev, usando o exemplo da resistência ucraniana como inspiração para suas próprias ambições territoriais. Afinal, se a Rússia não conseguiu proteger seus aliados no Cáucaso, por que alguém confiaria nela? E então a Síria, o teatro onde a incompetência militar russa foi exposta de forma mais humilhante. Durante anos, a presença das forças aeroespaciais da Rússia no país foi vendida como um exemplo de eficiência, um modelo de intervenção cirúrgica. Mas quando o regime de Assad se viu à beira do colapso, os especialistas russos recorreram a táticas da Segunda Guerra Mundial, bombardeios indiscriminados com bombas de ferro não guiadas incapazes de atingir alvos móveis. Enquanto a Ucrânia recebia mísseis de precisão e drones avançados, a Síria era bombardeada com artefatos que mal conseguiam acertar um alvo parado. O resultado? A Rússia foi forçada a recuar para bases costeiras, deixando o interior do país nas mãos de rebeldes e forças turcas, enquanto seus generais, muitos dos quais já haviam demonstrado sua inépcia na Ucrânia, assistiam impotentes ao desmoronamento de sua influência. O mesmo padrão se repetiu no sul da Síria, onde uma revolta de minorias alauítas pró-Assad foi esmagada não pelas tropas russas, mas pela artilharia do próprio regime. Moscou, que por uma década bombardeou civis em nome da estabilidade, viu-se incapaz de proteger até mesmo seus aliados mais leais. Os poucos soldados russos que restaram foram confinados a bases costeiras, sitiados por forças hostis e dependentes da boa vontade de um regime que no fundo os despreza. Quando Damasco finalmente restaurou a ordem, as autoridades sírias deixaram claro que os russos eram bem-vindos, desde que não se intrometessem. A Rússia de Putin não é mais uma superpotência. É um império em decomposição, cujos vizinhos aprenderam a lição. Depender de Moscou é um convite ao desastre. A guerra na Ucrânia não foi um erro estratégico, foi o último suspiro de um sistema que se recusa a aceitar sua própria irrelevância. E enquanto o Ocidente finalmente desperta para essa realidade, Putin continua a cavar sua própria sepultura, arrastando consigo o que resta de seu país. A questão não é se ele cairá, mas quando, e se o mundo terá a coragem de acelerar sua queda antes que seja tarde demais. Chamavam de mercenários, mas a verdade é que ninguém ousava pronunciar esses termos sem um travo de vergonha. Não houve sequer um gesto de solidariedade quando a Rússia assistiu, de braços cruzados, à guerra de 12 dias entre Israel e o Hezbollah. Nem um dedo foi movido. E por quê? Porque Moscou sabia, no fundo, que não tinha forças para intervir, nem mesmo no seu próprio quintal. O acordo estratégico assinado com o Irã meses antes não incluía cláusulas de defesa mútua, ao contrário do tratado que a Coreia do Norte mantém com seus aliados. Putin precisou recorrer a soldados norte-coreanos para recuperar uma mísera faixa de território em Donetsk, como se a Rússia, outrora uma superpotência, agora mendigasse migalhas de apoio para não desmoronar. E não foi a primeira vez que uma potência nuclear viu seu território ser violado sem poder reagir. Em 1982, a Argentina ousou desafiar o decadente Império Britânico nas Malvinas, mas, ao contrário da Rússia, os britânicos não precisaram de aliados exóticos para expulsar os invasores. Londres agiu sozinha, com determinação e eficiência.
Já Moscou, incapaz de defender sequer um pedaço de terra sem ajuda externa, expôs ao mundo sua impotência. E o que dizer da Síria? A Rússia não conseguiu influenciar os rumos do conflito, mesmo antes de se afundar na guerra na Ucrânia. Sem aviões de quinta geração, sem mísseis de precisão em quantidade suficiente para virar o jogo, sem capacidade de repor suas próprias perdas, como poderia sustentar um aliado? Os contratos de armas com o Irã foram suspensos por falta de cumprimento, e a promessa de caça Su-35 nunca saiu do papel. Onde estava a superpotência que, em 1973, forçou Israel a recuar sob a ameaça de uma intervenção soviética direta? Os tempos mudaram. Hoje, o porta-aviões Admiral Kuznetsov, símbolo de uma marinha que já não existe, é pouco mais que sucata flutuante. Os analistas de Kremlin podem continuar fantasiando sobre conflitos assimétricos e guerras híbridas, mas a realidade é crua. A Rússia só consegue manter sua guerra na Ucrânia, e sua guerra secreta contra a Europa, e porque o Ocidente ainda hesita em apertar o gatilho. Felizmente, até entre os jornalistas ocidentais há quem tenha coragem de chamar as coisas pelo nome. Quando a verdade é exposta, fica claro que não estamos diante de um urso, mas de uma mariposa, frágil, desesperada, batendo as asas contra a luz até se queimar. E essa mariposa, por mais fraca que seja, ainda ceifa vidas. Chegou a hora de esmagá-la de uma vez por todas. Não por vingança, mas por justiça. Não por ódio, mas por necessidade. Porque um mundo onde a Rússia ainda é tratada como uma ameaça é um mundo que ainda não aprendeu a lição. E a lição é simples: impérios não morrem de velhice. Eles são derrubados.